Olá, eu trouxe uma reflexãozinha para nós aqui nesse momento e eu estava pensando, porque nós estamos atravessando um ano desafiador, um ano difícil para todos nós, né? E o que tem nos vencido? Qual o sentimento que tem vencido o nosso coração? O que tem vencido os nossos pensamentos, né? Diante das informações que nós temos recebido, diante de tantas situações que nós temos atravessado. Será que é a tristeza que tem nos vencido? É a decepção? É a angústia que tem nos vencido? Será que um sentimento de menos-valia tem tomado conta do nosso coração, da nossa mente? Será que um sentimento de saudade? Será que tem nos vencido tudo aquilo que está à nossa volta, todo esse terror, toda essa pandemia que nós estamos vivendo? O que tem vencido o nosso coração e a nossa mente? E refletindo nessa pergunta, o meu coração foi lá em Juízes, capítulo 6, verso 12, quando o Senhor manda um anjo falar com Gideão. E o Senhor fala através do anjo exatamente assim: o Senhor é contigo, homem valente. Só que Gideão estava sendo vencido por um medo, por uma angústia no coração, por questionamentos que estavam borbulhando dentro do coração e da mente dele. E ele não se sentia nada valente, ele não se sentia nada acolhido pelo Senhor, pelo contrário, ele tinha questionamentos: Senhor, se tu estás comigo, se tu és o Deus que foi com nossos pais, por que está nos acontecendo tudo isso? E Gideão estava ali malhando trigo, trabalhando, tentando ganhar o pão, né? Guardar o pão para o sustento da sua família, para eles se alimentarem, para eles se protegerem em meio a toda aquela turbulência que eles estavam vivendo, porque era um momento que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam tudo que eles plantavam, eles não tinham sucesso naquilo que faziam, os seus planos tinham ido por água abaixo, e Gideão estava triste, Gideão estava vencido por uma tristeza, por uma angústia, por uma ansiedade dentro dele que ele não estava dominando. E é isso que eu quero trazer para nós nesse momento. Qual o sentimento, qual a situação que está nos vencendo nesse momento? E ele começa a falar com o anjo: olha, se Deus está comigo, se Deus é todo poder, Deus pode ganhar essa guerra sozinho, Deus não vai precisar de mim. E o Senhor estava ali justamente chamando Gideão para a batalha. O Senhor estava ali através do anjo chamando Gideão para ser o líder do povo, para estar à frente do povo. E ele estava falando: Gideão, existe uma força, existe algo maravilhoso dentro de você que eu depositei. E Gideão estava com um sentimento de menos-valia. Gideão estava se auto-sabotando, se achando ninguém, achando que a sua família era totalmente pobre, totalmente desprezada, que a sua família não tinha condições nenhuma de estar à frente do povo, e muito menos ele. E Gideão começa ali a questionar, Gideão começa a colocar para fora toda aquela autossabotagem que ele estava, se achando pequeno, se achando incapaz, se achando não merecedor de ser o líder do povo. E o Senhor estava dizendo ali: Gideão, eu estou contigo e você é um homem valente. E eu trago essa frase para nós, para nossas famílias nesse momento. O Senhor está conosco, meus amados. O Senhor está presente conosco, mesmo diante a todo esse movimento tão difícil que nós estamos vivendo. O Senhor está conosco e o Senhor tem depositado em nós uma força que não é nossa, mas uma força que vem dele, uma força que vem dos altos céus, para nós exercermos os papéis que nós temos que exercer,
para nós estarmos diante das situações que nós temos que enfrentar, que nós temos que lidar. O Senhor está prometendo a nós, nesse momento, uma força sobrenatural, uma força que vem da palavra dEle, do poder dEle agindo em nossas vidas. E que nós não fiquemos como Gideão, nos auto-sabotando, nos achando pequeno, deixando que um sentimento de inferioridade, um sentimento de pequenez, um sentimento de menos-valia, um sentimento de incapacidade tome conta do nosso coração e da nossa mente, mas que a gente possa abraçar a palavra de Deus, abraçar essa palavra e essa reflexão que está sendo trazida para os nossos corações e encontrar em Deus uma força sobrenatural, encontrar em Deus uma capacidade para nós ficarmos de pé, para nós irmos em frente e para nós lutarmos a nossa luta, né? O Senhor está dizendo: eu estou contigo. Assim como o Senhor estava dizendo para Gideão naquele momento tão duro, tão delicado que ele estava vivendo, tão sensível que estava o seu coração, o Senhor está dizendo para nós também nesse momento: eu estou contigo, vai e realize a tarefa que você tem que realizar diante da minha presença. Eu te capacito, eu te sustento, eu te fortaleço. Que nós, como mulheres, como homens de Deus, nós possamos abraçar essa palavra, nós possamos nos revestir dessa força de Deus e nós possamos ser vencidos pela voz do Senhor. Teve um determinado momento que Gideão se permitiu ser vencido pela voz do Senhor e ele foi à frente do povo e ele foi vencedor com pouquíssimas pessoas, com pouquíssima chance dele vencer humanamente falando, mas ele foi vencedor, porque Deus tinha dito que Deus estava com ele e que ele era um homem valente, que Deus tinha depositado uma força dentro dele, que Deus tinha depositado qualidades, valores necessários para ele ir em frente. E eu sei que Deus também tem depositado essa força em nós, eu creio nisso. E eu creio que Deus também está despertando o nosso coração para que nós possamos ser vencidos pela palavra do Senhor, que nós não sejamos vencidos pelo medo, pela saudade, pela tristeza, pela angústia, pelos sentimentos negativos, nem pelo caminho, nem pelo olhar negativo, nem pelo olhar de baixa estima, mas que nós sejamos sacudidos nesse momento, para nós sermos vencidos pelo poder e pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus reanime você, que Deus te lembre nesse momento que Deus está contigo e Deus tem depositado força para você ser uma pessoa valente e caminhar em frente, ir na direção, cumprir os papéis que Deus tem para você, realizar os projetos que Deus separou para a tua vida. Deus tinha separado o projeto de Gideão ser o líder daquele povo, o líder daquela batalha contra os midianitas. E Deus tem separado, Deus tem propósito, Deus tem planos em nossas vidas e que nós possamos, como Gideão, ser vencidos pela voz do Senhor, caminhar em frente em meio à voz, à graça, o poder do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe rica e abundantemente. E eu gostaria de uma palavra de oração com você, pedindo, Pai amado, Pai querido, que nesse momento nós sejamos vencidos pela Tua voz, que nós sejamos vencidos pela Tua palavra, que caia por terra, Senhor amado, todo sentimento negativo, ó Deus, toda pressão do nosso coração e da nossa mente para nós ficarmos paralisados, mas que nós sejamos vencidos pela Tua palavra, crendo que Tu estás conosco e nós somos valentes através do Teu poder e possamos seguir em frente, cumprindo os Teus planos para as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.